Olá! Hoje a gente vai explorar uma ideia que, olha, parece ir totalmente contra o senso comum. A de que a força de verdade muitas vezes nasce quando a gente admite a nossa própria fraqueza. Como assim, né? Vamos entender isso melhor. E para começar, já deixa uma pergunta que pode dar um nó na cabeça. Ter muita autoconfiança pode ser algo ruim? Ué, mas autoconfiança não é sempre algo bom que a gente busca? Pois é, o material que a gente vai analisar hoje mostra que o excesso dela pode se tornar um obstáculo gigantesco. Então, o nosso roteiro vai ser o seguinte. A gente começa falando sobre o paradoxo da autoconfiança, depois vamos investigar como o nosso próprio esforço pode se tornar um problema, aí para ilustrar, vamos ver o exemplo poderoso de Simão Cirineu, que nos leva direto para a ideia de uma força que nasce da fraqueza. E para fechar, a bela metáfora da semente que morre para poder dar fruto. Vamos nessa? Certo. Então, qual é, afinal, o problema com a autoconfiança segundo essa perspectiva? Olha que interessante a distinção que é feita aqui. Uma coisa é autocontrole, que é super necessário, é uma virtude a ser desenvolvida. Outra, bem diferente, é a autossuficiência. É aí que mora o perigo. É aquele excesso de confiança que vira um obstáculo e nos leva ao erro. E aqui está uma virada de chave muito importante. A questão não é só sobre evitar fazer o que é errado. O problema central, muitas vezes, é a gente tentar fazer o que é certo contando só com a nossa própria força. Sabe, aquele sentimento de deixa comigo, eu resolvo tudo sozinho. Vamos aprofundar um pouco nisso porque essa atitude de autossuficiência é identificada como a raiz de um problema espiritual bem fundamental. Essa autossuficiência toda ganha um nome: pecado de orgulho. É basicamente a gente acreditar que dá conta de tudo sozinho. E quando a gente vive nesse modo eu posso tudo, a gente acaba sem perceber fechando a porta para qualquer ajuda divina e, de quebra, escondendo a nossa própria vulnerabilidade. O argumento é o seguinte: claro que o esforço é necessário, mas ele sozinho não é suficiente. A santificação, que é esse processo de se tornar uma pessoa melhor, mais íntegra, não é fruto só da nossa força de vontade. Ela é descrita aqui como o resultado de um relacionamento, de uma entrega, de uma rendição. E para a gente entender isso na prática, tem uma história que ilustra de um jeito brilhante esse princípio. Ela mostra como uma rendição, mesmo que forçada, pode levar a uma transformação completa. Esse versículo aqui prepara o terreno para a história que vamos ver agora, de um homem que fez exatamente isso, mas não foi por escolha própria, não. Esse homem era Simão de Cirene. Imagina a cena. Ele estava lá só de passagem e, de repente, um soldado romano o obriga a carregar a cruz de Jesus. Ele não queria. Foi totalmente contra a vontade dele. Mas nesse caminho forçado, seguindo os passos de Jesus, algo acontece. E o resultado disso? Tempos depois, os registros indicam que tanto Simão quanto sua família se tornaram cristãos. Uma obrigação se transformou em conversão. Essa história de Simão nos joga de cara no grande paradoxo que é o centro de todo esse ensinamento. A ideia aqui é mudar a forma como a gente enxerga as dificuldades. Em vez de vê-las só como algo ruim, a proposta é enxergá-las como um fogo que refina. Sabe como o ouro é purificado no fogo? A pressão da vida faz algo parecido. Ela traz as nossas impurezas, as nossas fraquezas para a superfície, para a gente poder lidar com elas. É exatamente o que diz esse provérbio. Os desafios não são aleatórios. Eles são o próprio mecanismo usado para fortalecer o nosso caráter, o nosso interior. E aqui está o paradoxo de forma explícita. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ainda mais, quando sou fraco, então é que sou forte. Parece até ilógico, né? Mas a ideia é que justamente no momento em que a gente reconhece os nossos limites, uma força muito maior pode finalmente entrar em cena. E talvez a expressão máxima dessa entrega seja esta frase. É como dizer, aquele meu eu antigo, autossuficiente, orgulhoso, esse eu morreu. Agora, quem guia a minha vida é uma outra força, muito maior. Ok, mas como é que esse processo de rendição, de quebrantamento, leva a um crescimento de verdade? Como isso funciona na prática? A resposta está nessa metáfora poderosíssima da semente. Pensa só, um grão de trigo, enquanto ele fica guardado, é só um grão. Mas se ele cai na terra e morre, ou seja, se ele se desfaz, ele germina e se transforma em algo que dá muito, muito fruto. É preciso abandonar o velho eu para que o novo possa nascer. Esse processo todo acontece de dentro para fora. É como se essa nova vida germinasse lá no fundo e com sua força fosse rompendo a casca dura do nosso ego, das nossas defesas.
E é fundamental entender o que significa quebrantamento. Não é ser destruído. A imagem é mais como ser quebrado em muitos pedacinhos para que Deus possa usar esses pedaços para nos reconstruir de uma forma completamente nova e mais forte. Não é destruição, é desconstrução para uma reconstrução. E aqui, a gente amarra tudo. A conclusão é que a verdadeira liberdade não está na independência total, mas em abraçar a dependência. Aquilo que o mundo pode ver como fraqueza é, na verdade, o caminho para a gente se libertar da prisão da nossa própria força, que é sempre limitada. Isso nos deixa com uma reflexão final para a gente levar para a vida. O que precisa ser quebrado para que algo novo possa ser construído? Em quais áreas da nossa vida a gente criou essa casca de autossuficiência que talvez esteja impedindo o nosso verdadeiro crescimento?